Com certeza. O tema sexo ele deve ser discutido desde das idades mais precoces, né? Para se colocar isso como um assunto que não envolva tabus, né? A criação de mitos e tabus acerca da sexualidade, do que é proibido, o que é permitido, a falta de diálogo na educação dessa criança, do adolescente depois, vai fazer com que ele aprenda as coisas aos trancos. E isso acaba gerando alguns conflitos internos e que depois vão gastar anos de terapia, de tratamento médico para poderem ser resolvidos. Qual conselho você daria a esses homens que estão vivendo a ejaculação precoce? Olha, o conselho que eu dou para esses indivíduos é que eles procurem o tratamento, procurem uma avaliação médica a princípio, né? Procurem o seu urologista, que é o profissional habilitado a reconhecer e conduzir essas situações. E existem linhas de tratamento com prescrição de medicamentos e sempre associado à psicoterapia, né, para baixar o nível de ansiedade dessas pessoas, porque como eu ia dizendo, as pessoas se habituaram a fazer tudo rápido. Então você vai para o trabalho rápido, você trabalha rápido, você come rápido, você toma banho rápido. Então existe uma programação para fazer tudo rápido. Isso precisa ser desprogramado na cabeça do indivíduo, ele tem que ter tempo para tudo, inclusive para o sexo. Você acha que a mulher pode ajudá-lo? A mulher pode ajudar. Sempre que a parceira participa, isso faz com que as chances de sucesso no tratamento elas aumentem muitíssimas vezes. Como eu disse anteriormente, o problema sexual ele não é um problema de A ou B, ele não é um problema do homem ou da mulher, ele é um problema do casal. E a participação da parceira é fundamental. As parceiras que assumem a postura de ajudar, de participar, de acompanhar no tratamento, de fazer a terapia de casal, a psicoterapia de casal. Você acha que ela deve falar, olha, não está legal, não estou gostando, vamos cuidar disso, eu acho que você está ejaculando antes da hora. Você acha que ela tem que se manifestar? O diálogo ele é fundamental, né? O diálogo entre o casal ele é fundamental. A insatisfação ela deve ser manifestada através de palavras e não de gestos ou de indiretas. Acho que a coisa tem que haver um espaço para o diálogo e a qualidade da relação tem que estar sempre em foco, né? As pessoas hoje não procuram mais o médico apenas para tratar a doença, sim para ter qualidade de vida, né? Eu acho que esse é o conceito mais moderno, então... É verdade. Fundamental. Vamos mudar de assunto um pouquinho? Podemos. Bom, mundo, a gente acabou de falar que muita pressão, a gente tem que correr atrás de dinheiro o tempo todo, tudo tem que ser feito muito depressa e não dá mais para ter muitos filhos. É praticamente impossível, até pelo alto custo de um filho. A vasectomia é uma solução, mas ainda há um tabu muito grande em torno desse assunto. E a maioria dos homens ainda relaciona a vasectomia com a disfunção erétil. Vamos falar um pouquinho o que é a vasectomia, doutor? Eu queria que o senhor falasse sobre a cirurgia, sobre como sobre a possibilidade dele vir a ter problema com a ereção, se é que existe essa possibilidade, e depois também, para a gente encerrar o assunto, sobre a reversão dessa vasectomia, caso haja um arrependimento, né? Caso o homem queira ter mais filhos. Exato. O planejamento familiar é uma coisa que deve estar ao alcance de todos, em todas as formas dele, né? Desde as formas não definitivas até as esterilizações cirúrgicas. A esterilização masculina cirúrgica, ela mudou de nome, ela não está mais intitulada vasectomia. Vasectomia sempre foi um termo que foi usado para qualquer situação. Então, se fosse para tratar uma doença nos testículos, chamava vasectomia. Se fosse para esterilizar o homem, ela também chamavam, né, de vasectomia. Então, para esclarecer e desfazer essa confusão, porque uma cirurgia é para tratar a doença, outra é para fazer planejamento familiar, então elas foram separadas. A cirurgia para tratar a doença nos testículos continua sendo chamada vasectomia. E a cirurgia com finalidade de planejamento familiar, então hoje ela é chamada de cirurgia esterilizadora masculina. E é exatamente o método definitivo cirúrgico que o homem tem de evitar filhos. É uma cirurgia tecnicamente fácil, mas ela tem implicações sociais, implicações médico-legais totalmente diferentes da cirurgia que é feita para as enfermidades. Então, esse foi um dos motivos de ser separado. E ela requer que o casal tenha uma definição
já um conceito muito bem estabelecido entre eles, que eles estão satisfeitos com aquele número de filhos, com aquela prole que eles já têm, e que realmente não desejam mais ter filhos. Uma vez o casal decidido isso e preenchido os critérios que são exigidos até por lei para esses pacientes que tenham 2 filhos ou mais, que tenham mais de 25 anos, então esses pacientes têm que comunicar ao médico com 60 dias de antecedência a intenção deles de ser submetidos à cirurgia e depois passar por uma junta de planejamento familiar, onde ele vai ter uma abordagem multidisciplinar de médicos, enfermeiros, psicólogos, e aí depois desse processo todo, então está sedimentada a decisão. Eu quero. Ele quer, e aí ele vai ser submetido a uma cirurgia sob anestesia local, uma cirurgia que dura de 30 a 60 minutos, que ele não precisa ficar internado. No ambulatório? No ambulatório, uma cirurgia que oferece muito poucos riscos e que não oferece esses riscos com os quais todo mundo fica preocupado, que é em relação à masculinidade, a questão de ereção, a questão de desejo, ou seja, a gente ouve muito no linguajar popular dizer, o sujeito vai fazer uma cirurgia esterilizadora, então ele vai ficar castrado. Não. A castração é retirada dos testículos, que não tem nada a ver com a esterilização, que é retirada apenas de um segmento do ducto deferente para impedir a passagem do espermatozoide, que é a célula que faz a fecundação. O corte como é? O corte é pequeno, em torno de meio a 1 centímetro, são 2 cortes pequenos de cada lado do escroto, que ganham aí 1 ponto ou 2 cada incisão dessas. Depois é um paciente que pode voltar a trabalhar em cerca de 2 a 3 dias depois da cirurgia, alguns até no dia seguinte, e podem retornar à sua atividade sexual dentro de um prazo de 7 a 10 dias. Olha, que tranquilidade, hein? Mas ele precisa, depois de 1 mês, voltar a fazer, ele tem que fazer um espermograma e apresentar para o médico que o operou para garantir que a cirurgia realmente foi um sucesso, que foi eficaz e que aí então ele pode abandonar os outros métodos que ele usava. Uhum. E olha que tranquilidade para o casal, porque a cirurgia na mulher, a laqueadura, ela é muito mais traumática do que isso. Com certeza. Né? E caso ele desista, reverter esse processo é uma coisa muito complicada ou não? A reversão já é uma técnica mais elaborada, uma técnica microcirúrgica, então requer um cirurgião treinado em microcirurgia, os urologistas... Para fazer a junção novamente, Para fazer a junção, é uma estrutura muito pequena, então os fios usados são muito delicados, é uma cirurgia que é feita já amplamente no Brasil. E é possível reverter? É possível, as taxas variam de acordo com o tempo que esse paciente foi submetido à cirurgia esterilizadora. Quanto mais tempo esterilizado, mais difícil. Menos espermatozoides ele produz no testículo, mas existem trabalhos mostrando que o ideal é que isso seja feito antes de 10 anos, quanto mais cedo, melhor. Mas que indivíduos até 15 anos depois de cirurgia podem ser submetidos à reversão, podem ter sucesso, com uma taxa de sucesso ali em torno de 30% a 35%, que são as taxas correspondentes da inseminação artificial, que é a ICSI. Okay. Então, também se advoga que fazer neném em casa é melhor do que no laboratório, então a reversão é mais indicada. Com certeza. Doutor, quero agradecer a sua participação. Foi muito instrutivo, muito esclarecedor. De vez em quando eu gosto de trazer esses assuntos masculinos aqui, porque às vezes eu fico muito voltada só para a mulher. Obrigada, eu adorei a entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Ok, um beijo para o senhor e para a sua mulher também. Muito obrigado. Até mais, até a próxima semana com mais um assunto para você ter boa vida. Tchau. So they sprinkled moon dust in your hair, golden starlight.